Bem, meus queridos, vamos começar a aula de hoje com o tema, contexto das grandes navegações, falando agora efetivamente das grandes navegações. Prontos? Então vamos lá. Aqui nós vamos começar a falar os motivos que levaram aos homens a se lançarem ao mar. E o que a gente tem que pensar sobre isso é a lógica do comércio. Se vocês lembram, quando lá no Renascimento, a gente teve uma das fases dele, que era o Renascimento comercial, que houve interesse por mercadorias e entre elas o ouro e a prata. Aqui nós estamos falando já no período que a gente chama de Baixa Idade Média, com a formação dos Estados Nacionais e como que eles teriam que obter recursos para manter o seu território, a sua região, o seu estado. E como que eles faziam isso? Eles faziam através de rotas terrestres que iam da Europa à Ásia. E nesse momento você tinha comerciantes também que faziam essa rota da Ásia para a Europa. E como que isso era feito? Como eu disse, pela terra ou usando parte do mar Mediterrâneo. Mas aqui nós temos algo interessante. A principal rota que leva esses comerciantes era Constantinopla. Só que ela foi conquistada em 1453. Isso faz com que essas rotas de comércio fiquem extremamente perigosas para o trânsito. E o interesse cada vez mais, principalmente pelo ouro, e aqui eu vou abrir um parêntese só para a gente poder recordar. Vocês lembram lá que a gente falou que sobre o metal ouro e prata, como era importante para a relação, para fazer as trocas comerciais, o ouro e a prata significando o dinheiro. Então aqueles países que tiverem a maior quantidade de ouro e prata eram aqueles que tinham maior poder. Então isso era o interesse também de fazer essas trocas, de serem levados, além de mercadorias como porcelana, tapete, pérolas, que começaram a entrar em destaque. Por quê? Porque agora você tem um dinheiro para você comprar. Antes a gente vivia numa sociedade de trocas. Agora, como existe essa sociedade de comércio, que há um trânsito de objetos de valor, e você ter esses objetos de valor significa o quê? Que você está com uma importância social mais elevada, você vê que os comerciantes eles ficam cada vez mais interessados em buscar meios de conseguir chegar nessas fontes desses produtos. Nesse primeiro momento, nessas primeiras rotas comerciais, elas eram feitas pelos árabes. Os árabes tinham acesso. Então vamos dar um exemplo. Se eles compravam lá um produto a 10, eles vão vender aqui a 100. É lógico que eles querem lucro. E cada vez mais, esses europeus tentavam buscar rotas que eles mesmos pudessem lá pegar esses produtos. Mais uma vez, voltando através da terra ou pelo mar Mediterrâneo. Porque imaginava-se até então que era muito perigoso ir para os oceanos. Certinho, meus queridos? Por que eu fiz essa pausa com vocês? Só para vocês lembrarem de tudo que a gente falou dessa própria época, da Baixa Idade Média, que fala sobre o comércio, sobre a relação com os metais. E daqui a pouco eu vou falar sobre também avanços científicos, mas não vamos adiantar tanto não. Então você tem esse grande problema que é a conquista de Constantinopla, em 1453. Isso faz com que você tenha uma barreira ou uma dificuldade para você acessar essas rotas com a Ásia. E o que esses europeus fazem? Vamos tentar buscar novas formas. E como que eles vão tentar isso?
por caminhos alternativos. E aí sim, você começa a recortar que eu digo, né? Vim pelas bordas da Europa e África para tentar chegar na Ásia. Porque até então eles não tinham domínio de qual era o tamanho daquele território. Os mapas antigos, eles mostram uma Europa extensa, quase com valor, quase com território, com a área real dela de hoje, mas um desconhecimento total de África e de Ásia. E eu estou falando esses nomes, eu acredito que vocês estão sabendo aí de onde eu estou falando. Qualquer coisa vocês procuram aí no Google, Mapa Mundial, só para vocês visualizarem esses territórios. Europa não, e a América então era um negócio que impossível de se imaginar. Então eles vão tentando. O que nós vamos fazer? Vamos tentar lançar a esses oceanos. O mar é fácil de navegar. Eles já conheciam, já tinham um certo domínio. Qual que era o problema do oceano? Que o oceano é algo totalmente diferente. Os navios deles não serviam. Eles não aguentavam por causa de ondas, por causa de movimentação marítima que eles não conheciam. Então eles tiveram que avançar suas técnicas. E aí, quando a gente fala em avançar suas técnicas científicas para ir para o mar, a gente está pensando também nesse momento do qual o homem ele tem a ciência como objeto dele. Ele vai estudar o quê? Ele vai estudar os astros, ele vai estudar uma forma de ter um navio mais forte, mais resistente. Ele vai começar a pensar em períodos, em rotas, porque isso é importante também. Se vocês lembram lá do videozinho que eu passei para vocês, qual que era um grande problema quando você se lançava ao mar? Muitas vezes você não sabia quanto tempo você ia chegar em determinado local. E você ficar preso num barco 3 meses, 4 meses, 5 meses era ruim. E vocês viram as consequências desse aprisionamento lá no videozinho. Então eles vamos buscar caminhos alternativos, por quê? Porque a gente não tem mais o nosso caminho e a gente não quer ter mais alguém que seja um mediador desse comércio. Lembrando sempre no que? No interesse. Interesse de renda, de lucro. Certo? Porque se você está comprando muito, e se você tem objetos de interesse que agora fazem parte desses grupos sociais que estão crescendo, quem que são esses grupos sociais que estão crescendo? Burguesia. Porque elas que começam a ter esse dinheiro para compra. A elite que eu falo, a nobreza, ela vai continuar sendo seu destaque ali, mas o que está começando a injetar o dinheiro é esses burgueses, que vão ter acúmulo também por causa das trocas e dos comércios que eles estão fazendo. Nas pequenas manufaturas construídas na Europa, que começam a fazer parte desse comércio interno da Europa. Só que eles querem algo mais, algo interessante, algo difícil de se ter. Se vocês imaginarem uma porcelana chinesa, é algo que é algo difícil de se ter e que dá um status significativo. Significa o quê? Que eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Observem bem isso. Então vamos lá voltar. Então você precisa de uma instrumentação suficiente para você se lançar ao mar. E aí eu aconselho vocês a verem esse quadro aí da página 37, que vai ter alguns navegantes mostrando alguns instrumentos, coisas como bússola, glóbulos terrestres, mapas dos mares. Por que isso? Para mostrar que você tem uma instrumentação capaz de te guiar para esse novo momento histórico, nessa nova busca desses mercados, nessas rotas de comércio. E aqui a gente já pode pensar o seguinte: a dinâmica que você tinha anterior, que falava sobre Deus, o Deus guiar o mundo,
O Deus falar que a Terra é plana, o Deus falar que se você for muito a leste, oeste, ou você sair muito da Terra, você vai chegar num abismo. Isso faziam também com que muitos navegantes tivessem medo. Além de falas que existiam monstros que devoravam os homens, devoravam as embarcações. Mas isso vinha desse medo, muitas vezes esse medo religioso, que começou a ser quebrado também nesse período. O homem mostrando através da ciência que ele tem condição de enfrentar essa natureza. Porque se a gente for pensar, quem que eram esses monstros que destruíam os barcos, que saíam muito próximos às terras? Na verdade não eram monstros, eram coisas que eles não conheciam, eram ondas gigantescas, eram muitas vezes arquipélagos que eles batiam, pedras que eles batiam. E aí você tinha esse medo, essa figura imaginária de algo, um monstro que devora, ou ele caiu de um precipício da terra, porque isso era uma visão teocêntrica, que o Deus, tudo vinha em função dessa fala religiosa. Não pode sair, não pode viajar, as beiradas dos mundos, esse mal imaginário que está lá quando você sai de, de perto da sua terra. Então a gente vive nesse contexto. Certinho, meus queridos? Como orientação, a gente começou aí no nosso capítulo 3. E na aula de hoje a gente foi até a página 38. É mais uma colocar e relembrar que esses eventos eles não aconteceram por acaso. Eles estão associados todo esse período da história, né, da Alta e da Baixa Idade Média, e principalmente desse momento de uma alteração do pensamento do homem, que coloca uma certa racionalidade para eles. Por quê? Por causa desses avanços científicos. E por causa que nesse momento, mesmo através das rotas comerciais, pensando em dinheiro, eles estão enfrentando uma máxima que até então existia, essa figura de Deus que controlava ele, que controlava o mundo, que fazia essas bordas no mundo, que tecia essas ideias desses monstros. E agora não, o homem mais uma vez ganhando ciência de si, ganhando ciência do mundo. Mas destacando, não esquecer de destacar o porquê dessas rotas comerciais e porquê que esse bloqueio entre Europa e Ásia, com a conquista de Constantinopla, também faz com que esses homens se lancem ao mar. Certo, meus queridos? Meus queridos? Então na próxima a gente avança um pouco mais.